Um salve para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o professor Kraus e quero convidar você para bater um papo sobre Friedrich Nietzsche. Certamente você já ouviu falar dele. Muita gente que nem conhece tanto de filosofia começa a se apaixonar por filosofia graças ao bigode de Nietzsche, eu acho. Ou por causa de uma obra que desperta muita atenção, assim falou Zaratustra. Enfim, nós vamos começar a entender melhor a filosofia de Nietzsche, evidentemente a partir da minha interpretação, que não é a única. Na verdade, Nietzsche desperta muitas discussões no mundo inteiro. Cada aforismo, uma interpretação nova, cada análise, uma visão diferente. Então isso é muito legal. Solta a vinheta. Chega mais! Para começar a entender o pensamento de Nietzsche, eu particularmente considero um ponto importante, um start, uma obra intitulada O Nascimento da Tragédia. Nietzsche era muito apaixonado pela cultura dos gregos na antiguidade e ele vai entender que a própria mitologia ela revelava algo muito bonito por parte dos gregos, porque ela partia de dúvidas com relação aos fenômenos na natureza, com relação à vida. E ali, os gregos eles criaram uma espécie de representação não só dessas dúvidas com relação à natureza, com relação aos mistérios da vida, mas com relação ao próprio ser humano. E dentro da mitologia grega, Nietzsche vai perceber que dois deuses representam bem aquilo que nós somos, Apolo e Dionísio. Apolo é o deus do sol, o deus da razão, da perfeição e do equilíbrio, enquanto Dionísio é o deus do vinho, da luxúria, da paixão, do prazer e da irreverência. Inclusive, nós podemos considerar Apolo um dos deuses mais belos e Dionísio um dos deuses mais queridos, talvez o deus mais querido. A gente aprende lá no Fundamental, quando a gente costuma estudar a Grécia Antiga, que os deuses gregos eles eram antropomórficos. Só que, mais adiante, a gente descobre que os deuses eles não possuem apenas a aparência humana, eles possuem personalidade, qualidades, defeitos, virtudes, enfim. E aí Nietzsche vai dizer que o apolíneo e o dionisíaco juntos é justamente aquilo que a gente é, porque nós somos equilibrados, racionais, belos, enquanto a gente também, em dado momento, a gente é irreverente, indisciplinado, passional. A gente não é Apolo o tempo todo, né? Dionísio o tempo todo, nós somos dois juntos. E aí Nietzsche entende, e ele identifica na história da Grécia Antiga, que muitas festas eram feitas para o deus Dionísio. Festas que, guardadas as proporções, lembram bastante o nosso carnaval. As pessoas se fantasiavam, usavam máscaras, dançavam, comiam, bebiam e se entregavam ao prazer. E foi justamente dos cultos e festas a Dionísio que surgiu o teatro, isso mesmo. O nascimento do teatro, ele tem aí uma relação direta com os cultos feitos a Dionísio. E o primeiro gênero teatral, literário, com autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, foi a tragédia. A tragédia que, além de revelar um enredo cujo destino inevitável era determinado pelos deuses, a tragédia, ela trazia personagens que tinham traços muito crus, muito reais daquilo que nós de fato somos. Personagens que cometem atos muito nobres e que daqui a pouco cometem um ato extremamente estarrecedor, vil, maligno, enfim. O fato é que a tragédia grega ela é uma tentativa de mostrar para o próprio grego aquilo que ele é, aquilo que a vida é de fato. Então essa catarse provocada pela tragédia era considerada por Nietzsche fantástica. Logo depois da tragédia surge a comédia, que tem uma outra conotação, tem um viés de crítica social e de crítica política. Só que o que é que Nietzsche vai perceber? Durante o período clássico, os gregos vão se voltar para a busca da beleza, da simetria, do equilíbrio e da perfeição. Então, tudo isso que eu acabei de dizer rima com Apolo, e Dionísio, ele é desprezado. Na tragédia, segundo Nietzsche, a gente vê ali o encontro desses dois irmãos que são o retrato fiel daquilo que nós somos. Só que a arte clássica, ela cria uma perspectiva linear, a ideia do herói, a ideia do vilão, a ideia do belo, e aí isso para Nietzsche é uma negação da vida. Então ele vai criticar, assim como ele critica o pensamento de Sócrates e Platão.
Por que que Nietzsche critica Sócrates? Porque, segundo Nietzsche, Sócrates estimulava os jovens a pensar. Então, a acusação de que ele corrompia os jovens estava muito correta, porque ele corrompia. Ensinar a pensar e não ensinar a sentir, para Nietzsche era um crime, uma negação da vida. É valorizar Apolo e desprezar Dionísio. Platão, além de valorizar o pensar em detrimento do sentir, ainda falou que a aparência deve ser rejeitada em nome da essência, que esse mundo deve ser desprezado em nome de um mundo perfeito. Aí Nietzsche pega o seu martelo, porque ele dizia que era o filósofo do martelo e queria destruir uma série de ídolos que foram construídos na civilização ocidental e que lançaram a civilização ocidental na decadência e no ressentimento. Ele vai desferir duros golpes contra a moral judaico-cristã. E tem uma obra intitulada O Anticristo, que fala muito bem sobre isso. Então Nietzsche vai dizer que a moral judaico-cristã criou um outro antagonismo, espírito-carne. Temos que valorizar o espírito, que rima mais com Apolo, e desprezar a carne, que rima mais com Dionísio. Que temos que desprezar essa vida em nome de uma outra vida no reino celestial. Então, para Nietzsche, isso seria até uma versão de platonismo, só que para pessoas menos providas intelectualmente. Para ele, é uma nova versão de negação da vida. Quando nós chegamos na modernidade, o problema continua, segundo Nietzsche, porque na modernidade, o ser humano moderno, ele despreza o presente por valorizar o progresso futuro. Nietzsche fala da modernidade através de uma frase marcante: Deus está morto, nós o matamos. Na verdade, não é Nietzsche atacando Deus, na verdade é Nietzsche reconhecendo que nós saímos do teocentrismo e entramos no antropocentrismo. Então nós temos aí um panorama das principais críticas de Nietzsche às bases da civilização ocidental. Esse papo para por aqui, mas ele vai continuar no próximo vídeo, onde nós vamos analisar outras características e outras ideias elaboradas por esse grande e genial filósofo da história. Então deixa o teu like, também deixa o teu comentário, compartilha esse conteúdo com a tua galera. Vamos atrair mais pessoas para esse espaço do filosofar. Você é sempre bem-vindo. Um abraço e até a próxima.